Boa noite a todos que nos escutam, que nos assistem. Boa noite aos senhores vereadores, vereadora. Havendo número regimental de vereadores, declaro aberta a 7ª sessão ordinária do primeiro período da 4ª sessão legislativa da 13ª legislatura, em 12 de junho de 2020, através do sistema videoconferência no aplicativo, conforme decreto 003/2020, diante da pandemia Covid-19. Queremos saudar todos os namorados do Brasil, de Machados e do Brasil, por esse dia. Nós aqui, como namorados, estamos na luta, né? Mas vamos comemorar após a reunião. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da mensagem bíblica. Todos permaneçam sentados e em silêncio. Boa noite a todos. Vamos à mensagem bíblica. Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para que o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que não chamados segundo o meu propósito. Palavra da salvação. Amém. Solicito dos nobres vereadores, vereadora, que compareçam à Câmara em horário de expediente para assinatura do livro de presença e das atas. Convido o primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores e vereadora. Chamada dos vereadores. Machados, 12 de junho de 2020. Vereador Silvio Borba Guerra Filho. Presente. Vereador Rosival da Silva Santos. Presente. Vereador Manuel Fonseca Silva. Presente. Vereador Antônio José da Silva. Falta justificada. Vereadora Andressa Hélida de Andrade Borges. Presente. Vereador Luciano José da Silva. Presente. Vereador José Rogério Silva. Faltou. Vereador Silvio Basílio de Lima. Faltou. Vereador Silvio Basílio de Lima. Presente. Aê. Vereador Edinaldo Marcolino Nunes. Presente. Solicito a secretária Josileide que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 6ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Machados, realizada no dia 9 de junho de 2020, às 19 horas, através do sistema videoconferência no aplicativo Google Meet, em suas residências, conforme decreto número 003/2020, em virtude da pandemia Covid-19, nesta cidade dos Machados, estado de Pernambuco. Reúne-se em sessão ordinária sob a presidência do vereador Silvio Borba Guerra Filho. Presente os senhores vereadores Rosival da Silva Santos, Manuel Fonseca Silva, Andressa Hélida de Andrade Borges, Luciano José da Silva, José Rogério Silva, Silvio Basílio de Lima e Edinaldo Marcolino Nunes. Havendo número regimental de vereadores, o presidente declarou aberta a 6ª sessão ordinária, observando-se a ausência justificada do vereador Antônio José da Silva. Assumem as cadeiras de primeiro e segundo secretário dos vereadores Rosival da Silva Santos e Manuel Fonseca Silva. Dando início aos trabalhos, foi lida a mensagem bíblica e feita a chamada dos vereadores. Foi solicitado pelo presidente aos nobres vereadores
o comparecimento ao recinto da Câmara em horário de expediente para assinatura do livro de presença e da ata. O presidente pediu 1 minuto de silêncio em memória do pequeno Miguel, filho de um machadense que perdeu sua vida de forma trágica ao cair do 9º andar de um prédio na capital pernambucana, ocasionando sofrimento imenso aos seus familiares, amigos e a comoção e solidariedade ao povo brasileiro. Em seguida, foi feita a leitura da ata da sessão anterior. E sem discussão, a ata foi aprovada por unanimidade dos votos. No horário destinado às considerações finais, usaram da palavra os vereadores Manuel Fonseca Silva, Rosival da Silva Santos, Edinaldo Marcolino Nunes, Silvio Basilino de Lima e Andressa Hélida de Andrade Borges, que trataram de assuntos de interesse do município. O presidente convidou as funcionárias Thaís e Joseleide para fazer a leitura do regimento interno desta casa. Não havendo mais nenhuma matéria a ser tratada, o presidente encerrou a sessão e convidou os senhores vereadores para a próxima sessão a ser realizada no dia 12 de junho de 2020. Esta sessão encontra-se em gravação em programa específico nos arquivos informatizados da casa. E para tudo constar, eu, Joselino Salustiano de Andrade, tenho secretariado os trabalhos sob a supervisão do primeiro secretário, lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelo presidente e os demais vereadores presentes. Plenário da Câmara Municipal de Machados, em 9 de junho de 2020. Alguma observação a ser feita? Em discussão, em votação, como vota o vereador Rosival da Silva? Eu voto sim a ata. Como vota o vereador Manuel Fonseca Silva? Voto sim. Como vota a vereadora Andressa Hélida Andrade Borges? Eu aprovo a ata. Como vota o vereador Luciano José da Silva? Eu voto sim pela ata. Como vota o vereador Silvio Basílio? Pela aprovação da ata. Como vota o vereador Edinaldo Marcolino? Aprova a ata. Ata aprovada. Declara aberto o expediente para considerações pessoais dos vereadores inscritos. Com a palavra, o vereador Edinaldo Marcolino. Boa noite a todos. Agradeço a mesa pela permissão. Meu presidente, vou fazer uma aqui, os pontos que o funcionário da Secretaria da Agricultura do nosso município está fazendo. Apesar dessa pandemia que estamos vivendo, esse problema que estamos vivendo, a Secretaria da Agricultura não para de trabalhar. A gente vê que tem carão de terra, os amigos do Neto de Baia, Vida Fonte, dentro do possível, dentro com a FR e tal, podemos agricultura da melhor maneira possível, para atender o educativo. E quero dar uma boa notícia, o vereador de Machado, da zona rural. Nós estamos conseguindo mais 100 cisternas, por exemplo. Um esforço da Secretaria da Agricultura, a gente tem ajudado nesse sentido aí. Provavelmente, Machado receberá mais 100 cisternas. Muito obrigado. Boa noite. Com a palavra, o vereador Oswaldo Santos. Com a sua permissão, presidente, me permita fazer uso da palavra. Quero cumprimentar a todos os nobres colegas vereadores, a quem está nos acompanhando pela live, e quero registrar aqui uma situação que ocorreu esta semana em Machados. Na última terça-feira, um pai de família que foi mototaxista teve sua moto roubada. E, infelizmente, não tivemos nenhuma notícia enquanto a ela. Mas, em seguida, no dia seguinte, tivemos outra moto roubada. Desta vez, os bandidos pegaram fuga para a zona rural e os policiais conseguiram acompanhar os elementos e recuperaram a moto do cidadão
o qual trabalha para levar o seu sustento. E por isso quero aqui registrar que, por bravura, esses policiais, militares, policial civil e a Guarda Municipal conseguiram aí, com a ação conjunta, fazer a diferença e dar uma resposta à sociedade. Parabenizo a todos pelo brilhante trabalho. E, infelizmente, hoje nós tivemos uma terceira moto roubada. Essa, até o momento, ninguém tem informação enquanto a isso. E sabemos, senhor presidente, demais colegas vereadores, que nós vivemos um momento de pandemia, onde o isolamento é o melhor remédio para evitar a infecção de infectar qualquer tipo de cidadão. E por isso sabemos das dificuldades que enfrentamos, tendo em vista que a situação principalmente afeta a economia. Para você ter ideia, no mês de junho já demonstra uma queda no rendimento do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, uma vez que traz para a economia do Brasil um déficit muito grande. Então, por isso, estou aqui para falar um pouco da situação a qual nós estamos vivendo. Sabemos que é difícil conviver com essa situação. E quero simplesmente dizer que tivemos uma redução esse mês de 34,90%. Foi identificado no primeiro FPM do mês de junho, e terá um repasse aí do governo federal, e com certeza vai ajudar os nossos municípios, tendo em vista que nós temos 5.500 e alguns municípios que serão beneficiados. Tenho certeza, presidente, que os nossos governos irão chegar a um acordo para ajudar os mais carentes que tanto sofrem com essas pandemias. Registro essa situação e peço carecidamente a cada um que possamos nos unir para vencer essa pandemia. Um abraço e boa noite a todos. Muito bem, vereador. A gente lamenta muito a situação do nosso país, mas depende muito de nós brasileiros, né? Pedimos também aos nossos irmãos machadenses a compreensão e a cooperação de evitarem aglomerações, bares, né? Infelizmente a nossa cidade, como todas as outras, estão relaxando. Isso dificulta a economia e a saúde do brasileiro, não é? A gente quer passar logo esse período, porque ele vem trazendo prejuízo só para as prefeituras, mas para toda a população, milhares perdendo empregos, e a gente pode ajudar, não é? A prova tal que Pernambuco fez um bloqueio na capital e região e apareceu resultados. Depende de nós, né? Machado está com 30 e poucos casos, e a gente pede à população compreensão, aqueles que podem ficar em casa, que fiquem. Com a palavra, o vereador Manuel Fonseca. Permissão, senhor presidente, aos vereadores, que está nos assistindo. Eu quero parabenizar aqui todas as famílias machadenses, casais e namoradas, pelo o Dia dos Namorados, e ressaltar que o nosso amigo Santos falou, a questão da pandemia,
que é prejudicial à economia não só do município, do estado e do nosso país. Foram feitas políticas públicas de isolamento social que a gente vê que não foi tão eficiente. A gente vê que, pelos dados das pesquisas feitas pela Secretaria de Saúde estaduais, não só do estado de Pernambuco, como de outros estados, muitos dos casos de contaminação foi propriamente no isolamento social, foi em casa, dentro do leito das famílias. Né? Eu acredito que em alguns locais, em alguns estados, não foi feito realmente um estudo de prevenção, e sim o estudo de deixar as pessoas em casa. Só que você tem que sair para ir ao mercado. Não tem como você ficar, como hoje já chega a 90 dias, uma família com 10 pessoas, com 8, com 5, ficar 90 dias dentro de casa. Então, uma pessoa tem de sair para ir ao mercado, para ir ao banco, e normalmente se contamina e traz a contaminação para casa. A gente vê no nosso município mesmo a questão do isolamento. Muita gente respeita, usa máscara, mas a gente vê que os mercados, supermercados, aglomeração de pessoas, superlotado, filas gigantescas na loteria, né? E eu pergunto, por quê? Porque só o mercado pode... Ademir? O senhor não está saindo, não. Gente, eu acho que cortou o áudio de Manuel. Ou é a... Houve uma interferência. Né? Houve uma interferência. Só para saber se não foi aqui comigo. Tá, joia? Ele acabou de sair da sala, ó. Foi, saiu a dele, saiu a minha, mas já estou por aqui. Pensei que eu tinha saído. Joia. Vamos continuar. No final, se Manuel quiser dar algumas palavras, ainda eu consentirei. Quero convidar Ivan e Thaís para fazerem a leitura do regimento interno desta casa, a partir do artigo 98 ao 108, Ivan, e do 109 ao 119, Thaís. Essa leitura está dentro da proposta desta casa de fazer uma revisão dos artigos da lei orgânica e do regimento do município. A palavra, funcionário Ivan. Tinha caído da internet. Deixa eu... Depois você... Boa noite a todos. Não, pode continuar. Boa noite a todos. Artigo 98. Representação. É a exposição escrita e circunstanciada de vereador ao presidente da Câmara visando a destituição de membro da mesa nos casos previstos nesse regimento. Parágrafo único. Para efeitos regimentais, equipara-se a representação à denúncia contra o prefeito ou vereador sobre a acusação de prática de ilícito político-administrativo. Artigo 99. Por via de decreto legislativo, aprovado em discussão e votação única, pelo voto de no mínimo 2/3 de seus membros.
A Câmara poderá conceder títulos de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem a personalidades nacionais ou estrangeiras radicadas no país comprovadamente dignos de honraria. Artigo 100. O projeto de concessão de títulos honoríficos obedecerá à seguinte tramitação. Inciso 1. Deverá vir anexado como requisito essencial, circunstanciada, biografia da pessoa ou histórico da entidade que se deseja homenagear. Inciso 2. Relação circunstanciada dos trabalhos e serviços prestados à cidade ou à humanidade pela pessoa ou entidade a que se pretende prestar a homenagem. Inciso 3. Preliminarmente, o projeto deverá ser subscrito apenas pelo autor. Parágrafo único. Cumprindo o disposto no presente artigo, o projeto e sua documentação serão lacrados e encaminhados à mesa que, ao incluir na pauta, designará apenas o nome do autor e o assunto constará como proposição de honraria. Artigo 101. Periodicamente, o presidente constituirá uma comissão especial de 3 vereadores para opinar sobre as proposições dessa natureza em tramitação. Parágrafo 1. A comissão de que trata o presente artigo terá o prazo de 15 dias para emitir parecer. Parágrafo 2. Somente após receber parecer favorável da comissão é que poderá ser dado ao público o nome do homenageado. Parágrafo 3. As proposições que obtiverem parecer contrário serão novamente lacradas pela comissão e arquivadas por despacho da mesa da Câmara Municipal. Artigo 102. As proposições que recebem parecer favorável serão por despacho da mesa da Câmara, encaminhadas ao autor para que possa complementar o número de assinaturas, correspondentes a 2/3 dos membros da Câmara. Parágrafo único. Cumprida a exigência do presente artigo, a proposição será encaminhada à mesa da Câmara para sua inclusão na ordem do dia, a critério da presidência. Artigo 103. As proposições com insuficiência de documentos exigidas serão devolvidas ao autor, devidamente lacradas, que as completará procedendo no novo encaminhamento. Artigo 104. Entrega dos títulos honoríficos e demais honrarias será feita em sessão solene, nos termos do regimento ou especialmente convocada pelo presidente da Câmara para esse fim. Capítulo 3º. Da apresentação das proposições. Artigo 105. Toda e qualquer proposição escrita para constar na pauta de sessão ordinária, exceto nos casos previstos no artigo 88, inciso 8, 9 e 10, deverá ser apresentada com 24 horas de antecedência na Secretaria da Câmara, que as protocolará, numerando-as e encaminhando-as ao presidente. Artigo 106. Os projetos substitutivos das comissões, os vetos, os pareceres, bem como os relatórios das comissões especiais, serão apresentados nos próprios processos com os encaminhamentos ao presidente da Câmara. Artigo 107. As emendas e subemendas serão apresentadas à mesa até 48 horas do início da sessão, cuja ordem do dia se acha incluída respectiva proposição, a não ser que sejam oferecidas por ocasião dos debates ou se tratar de projeto em regimento de urgência especial, ou ainda quando estejam assinadas pela maioria absoluta dos vereadores. Parágrafo 1º. As emendas a propostas orçamentárias ao plano plurianual e às diretrizes orçamentárias serão oferecidas no prazo de 10 dias a partir da
inserção da matéria no expediente à Comissão de Finanças e Orçamento. Parágrafo 2º. As emendas aos projetos de codificação e de estatutos serão apresentadas no prazo de 15 dias à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a partir da data em que esta recebe o processo, sem prejuízo daqueles oferecidos por ocasião dos debates. Artigo 108. As representações far-se-ão acompanhar obrigatoriamente de documentos hábeis que a instruam e a critério de seu autor, de rol de testemunhas, devendo ser oferecidas em tantas vias quantos forem os acusados. Boa noite a todos, dando continuidade. Artigo 109. O presidente, conforme o caso, não aceitará a proposição. Inciso 1. Em matéria que não seja de competência do município. Inciso 2. Que versar sobre assuntos alheios à competência da Câmara ou privativos do Executivo. Inciso 3. Que visa delegar a outro poder atribuições próprias do Legislativo, salvo a hipótese de lei delegada. Inciso 4. Que, sendo de iniciativa do prefeito, tenha sido apresentada por vereador. Inciso 5. Que seja apresentada por vereador licenciado, afastado ou ausente. Inciso 6. Que tenha sido rejeitada anteriormente na mesma sessão legislativa, salvo se tratar de matéria de iniciativa exclusiva do prefeito, ou quando tenha sido subscrita pela maioria absoluta dos membros da Câmara. Inciso 7. Que seja formalmente inadequada, por não serem observados os requisitos dos artigos 87 a 91 deste regimento. Inciso 8. Quando a emenda ou subemenda for apresentada fora do prazo e não observar a restrição constitucional ao poder de emendar ou não tiver relação com a matéria da proposição principal. Inciso 9. Quando a indicação versar matéria que, em conformidade com este regimento, deva ser objeto de requerimento. Inciso 10. Quando a representação não se encontrar devidamente documentada ou arguir fatos irrelevantes ou impertinentes. Inciso 11. Quando o substituto não versar sobre o mesmo assunto do projeto de origem. Parágrafo único. Exceto nas hipóteses dos incisos 7 e 11, caberá recurso do autor ou autores ao plenário no prazo de 5 dias, o qual será distribuído à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para o devido parecer. Capítulo 4. Retirada de proposições. Artigo 110. A retirada de proposições em curso na Câmara é permitida, inciso 1, quando de autoria de um com apoiamento de mais vereadores, mediante requerimento da maioria dos subscritos. Inciso 2. Quando de autoria da comissão ou da mesa, mediante requerimento da maioria dos seus membros. Inciso 3. Quando de autoria do Poder Executivo, mediante solicitação do autor, por escrito, não podendo ser recusada. Inciso 4. Quando de iniciativa popular, mediante requerimento assinado por metade, mais um de seus subscritos. Parágrafo 1º. O requerimento de retirada de proposição não poderá ser apresentado quando já iniciada a votação da matéria. Parágrafo 2º. Se a proposição ainda não estiver incluída na ordem do dia, o requerimento será decidido pelo presidente, em caso contrário, pelo plenário. Parágrafo 3º. A proposição retirada na forma deste artigo, não poderá ser representada na mesma sessão legislativa, salvo deliberação do plenário. Artigo 111. No início de cada legislatura, a mesa ordenará o arquivamento de todas as proposições apresentadas na legislatura anterior, em tramitação na Casa, sem parecer ou com parecer contrário das comissões competentes, salvo inciso 1. As de iniciativa das comissões especiais, inciso 2. As de iniciativa das comissões parlamentares de inquérito, inciso 3. As de iniciativa do Executivo, sujeitas à deliberação em prazo certo, exceto as que abram crédito suplementar. Parágrafo único. O vereador, autor de proposição arquivada na forma deste artigo, poderá requerer o seu desarquivamento e retramitação. Artigo 112. Os requerimentos a que se refere
o parágrafo 1º do artigo 100 serão indeferidos quando impertinentes, repetitivos ou manifestados contra expressa disposição regimental, sendo incorrigível a decisão. Capítulo 5 da tramitação das proposições, artigo 113. Recebida qualquer proposição escrita, será encaminhada ao presidente da Câmara, que determinará imediatamente a sua leitura em plenário, ficando cópia à disposição dos vereadores junto à Secretaria da Casa. Artigo 114. Quando a proposição consistir em projeto de lei, de decreto legislativo, de resolução ou de projeto substitutivo, uma vez lida pelo secretário durante o expediente, será pelo presidente encaminhada às comissões competentes para os pareceres técnicos. Parágrafo 1º. No caso do projeto substitutivo oferecido por determinada comissão, ficará prejudicada a remessa do mesmo à sua própria autora. Parágrafo 2º. Nenhuma proposição, salvo as indicações e requerimentos, poderão ser apreciadas pelo plenário sem parecer das comissões competentes. Artigo 115. As emendas e subemendas serão obrigatoriamente apreciadas pelas comissões na mesma fase que a proposição originária. Artigo 116. Sempre que o prefeito vetar, no todo ou em parte, determinada proposição aprovada pela Câmara, comunicando o veto a esta, a matéria será incontinente encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que poderá solicitar a audiência de outra comissão, com a qual poderá reunir-se em conjunto, observado o disposto no artigo 61 deste regimento. Parágrafo 1º. A apreciação do veto pelo plenário da Câmara será dentro de 30 dias a contar de seu recebimento em uma só discussão e votação, com parecer ou sem ele, considerando-se rejeitado pelo voto de maioria absoluta dos vereadores em escrutínio secreto. Parágrafo 2º. Rejeitado o veto, será o projeto enviado ao prefeito para a promulgação. Parágrafo 3º. A manutenção do veto não restaura a matéria suprimida ou modificada pela Câmara. Parágrafo 4º. Na apreciação do veto, a Câmara não poderá introduzir qualquer modificação no texto aprovado. Artigo 117. Os pareceres das comissões permanentes serão obrigatoriamente incluídos na ordem do dia, em que serão apreciadas as proposições a que se referem. Artigo 118. As indicações, após lidas no expediente, serão encaminhadas, após deliberação do plenário, a quem de direito, através da Secretaria da Câmara. Artigo 119. Os requerimentos que se referem os parágrafos 1º e 2º do artigo 100 serão apresentados em qualquer fase da sessão e postos imediatamente em tramitação, independente de sua inclusão no expediente ou na ordem do dia. Parágrafo único. Qualquer vereador poderá manifestar a intenção de discutir os requerimentos a que se refere o parágrafo 3º do artigo 100, com exceção daqueles dos incisos 1, 2, 3, 4 e 5. O vereador Manuel Fonseca deseja ainda algumas palavras com as suas considerações. Só para concluir e terminar, que a internet caiu aqui o sistema, e eu estava falando da questão do isolamento, né, das famílias, e a respeito da contaminação, né? Vamos dizer que a contaminação assintomática, que você sai para a rua, se contamina e traz para as pessoas que estão em casa. E assim, se realmente o teste fosse feito abertamente, tivesse teste para fazer para toda a população, vamos se dizer, Machados, em grande escala, teria muita gente contaminada de Machado. Então, a gente vê que o nosso amigo está contaminado, o vereador, graças a Deus, está se recuperando bem, o Antônio José, mas a gente vê que, assim, nem todo mundo adoece, é contaminado, tem os sintomas. Na minha família mesmo teve gente, como acredito que eu tive sintomas, e até fui procurar da Secretaria de Saúde, mas a gente não pôde fazer o teste, porque não tinha, e
a gente não teve maiores informações, entendeu? Só fazia o teste realmente se você estiver doente, se você for ficar internado. Mas se você tiver só em sintomas, ficar em casa e ficar em isolamento, né? Então, quando você fica em casa, se você tem sintomas, mesmo que você fique isolado dentro de casa, mas certamente as famílias todas os parentes vão certamente ser contaminados também. E quero deixar aqui um apelo, né? Eu acredito que a gente está caminhando o Brasil, os municípios pequenos, para reabertura dos comércios aos poucos, né, por etapas, como vem acontecendo aqui no estado, em outros estados também, nos municípios pequenos. Então, que comece a reabrir os comércios pequenos, né, que são os mais afetados hoje. Os comércios grandes, mercado, estão vendendo, estão tendo aglomeração de pessoas, mas os comércios pequenos, que estão com a portinha aberta, o barzinho, que está passando por uma dificuldade financeira muito grande, e o desemprego, a tendência é aumentar. E assim, a gente vê, foi até falado aqui que o UFM reduziu 34%, esse mês, a primeira parcela, ou não sei até o final do mês o valor do montante que vai ser, mas teve um repasse de ajuda do governo federal, né? E assim, você veja, o isolamento social está deixando de ter o atendimento da atenção básica, né? A gente, praticamente, o município, não só o município como o estado, ele está tendo o quê? Deficiência no atendimento odontológico, né? As pessoas estão ficando mais em casa. Então, aquelas pessoas que tinham acompanhamento médico no PSF estão ficando em casa. As pessoas que têm problema vascular, diabetes, coração. Então, essas pessoas, quando sair quando sair da quarentena, então a gente vai ter um volume muito grande de pessoas que esses problemas vão estar mais avançados. E, automaticamente, acredito que o município está tendo menos despesa com essa parte, né? Até teve a licitação do hospital, que era para insumos, principalmente para a atenção básica e para a parte odontológica, que foi cancelado pelo Tribunal de Contas, né? Foi suspenso, não sei dizer. Então, assim, se está gastando mais de uma parte, mas a outra não se está gastando tanto. E o repasse que está sendo diminuído, está tendo uma ajuda do governo, e assim, eu acredito que o município não vinha ultrapassando o problema financeiro e tem dinheiro em caixa e dá para ajudar a população. Acredito que a gente vai sair dessa, então fica o meu apelo para que a Prefeitura, junto com a Secretaria de Saúde, Agricultura, Infraestrutura, faça um planejamento e comece a reabrir os pequenos comércios em horários reduzidos, né? Uma boa noite a todos. O melhor de tudo ainda é se cuidar, né? Cada um ter o cuidado e sair o menos possível. Quem tem que trabalhar, vai trabalhar, mas equipado. A doença realmente é séria. Eu solicito, antes de concluir, que a Secretaria da Casa, da Câmara, mais uma vez, encaminhe a Prefeitura, reforçando o já encaminhado sobre a reforma e a revisão da lei orgânica em curso neste poder, tá? Essa Casa Legislativa encontra-se à disposição para analisar possíveis alterações solicitadas. Importante que o município também ajuste a sua lei diante da defasagem desse período tão longo, né? Nós estamos nos debruçando principalmente entre as irregularidades que existem entre a lei orgânica e o regimento interno da nossa casa. Mas estamos abertos para aceitar propostas também da Prefeitura em relação aos demais artigos pertinentes. Não havendo mais nenhuma matéria a ser tratada, declaro encerrada a sessão e convido a todos para a próxima, no dia 16 de junho do ano em curso, terça-feira, às 19 horas. Boa noite a todos que nos assistem, boa noite aos senhores vereadores e vereadoras. Boa noite.